Salve, pedregulhos! Desculpe a voz porque eu ainda tô meio convalescente, mas eu tinha que vir aqui para contar uma piada para vocês. Sabem aquela do síndico que, para se eleger, gastou na sua campanha e depois de ganhar, rateou o dinheiro da dívida, o valor da dívida, com os outros condôminos? Eu não disse que a piada ia ser boa. Mas é o que nós temos na nossa terrinha da pedrada. Porque nós tivemos agora, no dia 14, a assinatura de um contrato com uma empresa de advocacia para prestar serviços para o município de Itaara. E aí é que está a verdadeira piada. E é mais sem graça ainda. Vamos dar uma olhadinha no passo a passo de como que se deu essa coisa toda. E que você vai achar interessante. Pois lá nos idos de fevereiro, um mês após o início da gestão, a chefe de gabinete, Manuela Pettini, solicita a contratação de uma empresa para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria jurídica no âmbito do direito público municipal. Primeiro problema, nós já temos duas empresas prestando esse mesmo serviço. Nós temos o IGAM e a DPM para prestar essa assessoria jurídica. Para a prefeitura não fazer cagada nas licitações, em tudo que envolve o direito. E a prefeitura reconhece que existem essas duas. Além das duas empresas de assessoria jurídica, nós temos o procurador do município, o senhor Jacir, e temos ainda uma assessora jurídica, que até onde eu sei, competentíssima, que foi chamada pelo concurso público. E já está atuando, ou seja, é uma servidora de carreira e confiável, por ser de carreira. Mas então, por que exatamente que os nossos garotos querem essa empresa? Segundo os nossos meninos, eles querem essa empresa, primeiro, muito trabalho. Calma! Além disso, segundo eles, essa é a única empresa de toda a região central capaz de prestar esse serviço de assessoria para a prefeitura. E eles estão se sentindo muito pouco amados. A DPM e a IGAM fica em Porto Alegre. E eles querem alguém mais próximo, para sentir um calor humano. Então precisa dessa empresa específica de advocacia. Se fosse uma licitação, ok. Mas essa empresa foi contratada, não está sendo, ela foi contratada num processo chamado de inexigibilidade. Trava a língua, né? Mas o que é um processo de inexigibilidade? Não sabemos? Vamos para o pai dos burros. Antigamente era o senhor Aurélio, hoje é o senhor Google. Google, o que é um processo de inexigibilidade? Inexigibilidade de licitação significa que, por lei, a competição entre fornecedores é inviável ou desnecessária, permitindo que a administração pública contrate diretamente sem o processo licitatório. Ou seja, é o direito da empresa dispensar a licitação, que dá uma concorrência igualitária para todas as empresas, para contratar amigos, parentes ou cobradores. Sabendo o que é inexigibilidade e por que eles querem esse processo, uma urgente excesso de serviço e outra porque é a única empresa que está oferecendo esse serviço na região. Vamos começar com as cerejas do bolo.
As razões, em razão da hipossuficiência de pessoal. Ou seja, os nossos meninos estão dizendo que falta pessoal na assessoria jurídica do município. E tem muito serviço. E trabalha até as 2 da tarde. Vocês conseguem entender como começa a piada? A prefeitura trabalha até as 2 da tarde e reclamam que tem pouco pessoal e muito serviço. Vocês já estão começando a rir, eu tenho certeza. Além disso, aí a coisa começa a ficar mais pândega. Porque o município, o senhor Sandro, o senhor Zenir, o senhor Jacir, eles dizem que é em benefício dos cofres públicos. Porque eles poderiam, para suprir essa falta de pessoal que trabalha até as 2 da tarde, poderia contratar uma outra pessoa, um outro servidor. Mas seria caro para a máquina pública. Então, eles contratando uma empresa para fazer esse serviço, eles estão economizando. São gente que pensa em ti. Mas calma, que a coisa fica muito mais divertida. Vamos ver para onde que a gente vai agora? Desculpe. Acontece que o processo, é óbvio, foi para a nossa assessoria jurídica. A nossa assessora jurídica Flávia, que foi chamada no concurso público, emitiu um parecer contrário à contratação. Por quê? Ela afirma que não tem como aplicar a inexigibilidade. Porque não vivemos essa carência dentro do município. Nós temos 2 empresas prestando assessoria jurídica, mais o procurador, mais a assessora jurídica da casa, e além disso, é a única empresa em toda a região central que pode prestar esse serviço. Então nós não temos a mínima razão de fazer isso com inexigibilidade. Se fôssemos contratar, faríamos no modelo de licitações, que é como tem que ser feita, em via de regra, todas as contratações da prefeitura. Escolhendo o melhor preço, a melhor empresa, e não algum amigo do rei. E aí o que acontece? Vamos só dar uma olhadinha no final da conclusão da nossa assessora jurídica. Dessa forma, a dispensa da licitação por inexigibilidade mostra-se tecnicamente e juridicamente inadequada, portanto inviável. Com essas considerações restritamente aos aspectos jurídicos formais, essa procuradoria opina pela inviabilidade do processo, manifestando-se desfavoravelmente para a contratação da empresa para a prestação de serviço técnico especializado na consultoria e assessoria jurídica de âmbito do direito público municipal. É o parecer. Nós temos aqui a nossa assessora jurídica concursada, até onde eu sei, competentíssima, dando um parecer contrário à contratação. E o que a gestão faz? Joga no lixo. Vamos para a próxima página? Diante do parecer contrário, o procurador do município, Jacir, emite, agora em abril, lembrem, começou lá em fevereiro a coisa, agora já em início de abril, diante do parecer contrário, o procurador do município, Jacir, emite esse comunicado. Prezados, por solicitação do senhor prefeito, completo entre parênteses, Sandro Ferigolo, e por decisão desse administrador público,
segue novo parecer jurídico. Político e jurídico ne confundem muitas vezes, tornando sem efeito o parecer acostado no despacho 04, ou da assessora jurídica Flávia. Para seguimento no pleito desse processo administrativo, declaro que a viabilidade da contratação deve ser analisada exclusivamente dos princípios estritamente jurídicos e legais, cabendo ao gestor os riscos decorrentes das contratações solicitadas. Atenciosamente, Jacir Leandro. Vocês sabem o que significa isso? Isso daqui, essa belezura, é quando você vai até o superior e fala para ele: cara, isso tá errado e vai dar merda. E o gestor olha para tua cara e fala: faz que eu mato no peito, eu tô mandando. Aí você emite uma notinha falando uma coisa assim: declaro que a viabilidade da contratação deve ser analisada exclusivamente nos princípios estritamente jurídicos e legais, cabendo ao gestor os riscos decorrentes das contratações solicitadas. Traduzindo, eu falei que ia dar merda e ele me mandou contratar do mesmo jeito. É a tradução literal. Que não funciona muito bem, porque o senhor Jacir emitiu um novo parecer autorizando a contratação, endossando a contratação. Então não importa se internamente ele falou que o prefeito sabe que ia dar merda e resolveu fazer do mesmo jeito. Mas ele endossou a contratação e engavetou o parecer jurídico da nossa assessora. Não foram consultados o IGAM, não foi consultado a DPM. Logo após, o senhor prefeito, em pessoa, mata no peito. Que aqui nós temos o comunicado dele. Prezada chefe do setor de compras, considerando o novo parecer jurídico acostado no despacho 06, tornando sem efeito o parecer acostado no despacho 04, determina o prosseguimento desse processo administrativo. Mas calma que o Jacir me avisou que ia dar merda. Então, considerando que a viabilidade do projeto da contratação deve ser analisada exclusivamente nos princípios estritamente jurídicos e legais, cabendo ao gestor os riscos decorrentes das contratações solicitadas. Ou seja, o Jacir me avisou que ia dar merda, mas eu sou o prefeito e eu tô mandando fazer. Já começou a ficar divertida a piada? Não? Então, primeiro, vamos saber quem é essa empresa que foi contratada. Vocês lembram de um garoto que passou pela prefeitura, chamada Silvio Weber? Vocês lembram que ele tinha um advogado que era muito divertido, porque o nome parece o som de uma bala perdida? Sim! Pois então, nós temos o senhor... o escritório do Sr. Robsonzinho. O problema: a prefeitura diz que nós temos deficiência na execução da Lei 14.133 de 2021, por ser uma lei nova, de 2021, uma lei nova. A prefeitura está dizendo que todos os nossos servidores são praticamente um papel de bala, que estão lá para fazer nada, que não sabem executar essa lei das licitações. E precisamos nem da DPM e nem do IGAM. Precisamos desse escritório de advocacia, que é o único no Brasil que entende dessa lei, para prestar assessoria para Itara. O problema é que a especialidade do menino é eleitoral. Vamos para as matérias. Internamente, partido político é a coisa mais antidemocrática que existe. Concordo. Diz Robsonzinho, advogado eleitoralista.
Estação 29, podcast. Convidado Robsonzinho, advogado eleitoralista. Advogado eleitoralista, 24 anos, Robsonzinho de Santa Maria, afirma que partidos políticos... Paralelo 29. Melo convida advogado do MDB de Santa Maria para atuar no jurídico da campanha e a reeleição em Porto Alegre. O advogado santamariense Robsonzinho, que trabalha com direito eleitoral, especialista em direito eleitoral, em defender político. Essa é a especialidade do Robsonzinho. Até onde eu sei, um dos mais competentes defensores políticos que tem aqui na região central. O cara manda ver. Mas não, ele é, no caso, a unanimidade na Lei 14.133. E nós contratamos uma assessora jurídica para penduricalho. Porque parece que ela não sabe nada sobre a Lei 14.133 e nem sobre os processos licitatórios. Diferente do que eu ouvi falar por aí, que essa Flávia, olha, é a competência em pessoa. Até o momento, pelo menos. Mas acontece que a piada ainda não ficou tão boa. Vamos dar um arremate final? Qual o problema do escritório do Sr. Robsonzinho? Não é o fato dele ser eleitoralista, dele ser um agente político, porque ele era presidente da ala jovem do MDB. O problema é que o Sr. Robsonzinho foi advogado da campanha da chapa Sandro Zenir nas eleições de 2024. Ele defendeu a dupla. Vocês estão entendendo? Tem processos ainda hoje correndo na Justiça Eleitoral sobre a eleição de 2024, que até esses dias, dizem que hoje não é mais, mas até esses dias, o Robsonzinho era o advogado da dupla Sandro Zenir. E aí em fevereiro, me aparece uma solicitação de contratação do senhor Robsonzinho para a prefeitura de Taara. Se nós fôssemos maldosos, coisa que não somos, mas eu tenho que ouvir o que sussurram as pedrinhas do jardim. E as pedrinhas sussurram que isso poderia ser um pagamento de campanha. Ainda mais exigindo um processo de inexigibilidade. Agora a piada ficou divertida. Eu tenho certeza que vocês estão gargalhando. Mas fica mais. Por quê? Vamos dar aquela cereja do bolo, que é para fazer aquele tudum no final da piada. Acontece. Vamos subir devagarinho. Vocês sabem que todo contrato da prefeitura precisa de um fiscal. E quem é o fiscal de contrato dessa parceria com o Robsonzinho? Agora vocês estão rolando de rir no chão, que a piada ficou ótima. O vice-prefeito Zenir de Oliveira, integrante da chapa que era defendida pelo Robsonzinho na eleição de 2024. Primeiro, nem precisa falar na pornografia do vice-prefeito ser um fiscal de contrato. Não é moral. Até onde eu sei não é proibido, mas não é moral. Com certeza. E aí, o senhor vice-prefeito é fiscal do contrato do cara que defendeu ele alguns meses antes. Vocês captaram a piada agora?
Vamos dizer que não é a melhor piada que vocês ouviram nos últimos tempos. Mas, senhor Sandro Ferigolo, senhor Zenir, senhor Jacir, senhorzinho, tem que acabar isso daqui de forma apropriada. Agora sim! Vocês colocaram a roupinha de vocês também? Porque é assim que vocês têm que se sentir. Porque você faz a campanha, você faz a dívida, mas não tem problema. Porque os munícipes estão todos aí fervorosos para te ajudar a pagar. Assim é a nossa democracia. E nos vemos na próxima.